3. Família e saúde. Os jovens precisam de domínio próprio. A juventude de hoje é uma segura indicação do futuro da sociedade. E vendo essa juventude, que podemos esperar para o futuro? Na maioria, são amigos de divertimentos e avessos ao trabalho. Faltam-lhes coragem moral para negarem-se a si mesmos e atenderem aos reclamos do dever. Eles têm pouco domínio próprio e ficam agitados e irados nas menores oportunidades. Muitos em cada idade ou fase da vida não possuem princípio ou consciência. E com os seus hábitos e ociosidade e dissipação entregam-se aos vícios e corrompem a sociedade, até que nosso mundo se torne uma segunda Sodoma. Se os apetites e paixões estivessem sob o controle da razão e da religião, a sociedade apresentaria um aspecto inteiramente diverso. Jamais foi o desígnio de Deus que a atual condição lamentável existisse. Ela existe como resultado da brutal violação das leis da natureza. Em grande medida, o caráter é formado nos primeiros anos. Os hábitos então estabelecidos têm mais influência que qualquer dom natural em fazer homens gigantes ou anões no intelecto. Pois os melhores talentos podem, mediante hábitos errôneos, ser deformados ou enfraquecidos. Quanto mais cedo na vida uma pessoa contrai hábitos nocivos, tanto mais firmemente eles prenderão sua vítima em servidão, e tanto mais certo é baixarem-lhes eles a norma de espiritualidade. Por outro lado, se são formados na juventude hábitos corretos e virtuosos, eles assinalarão, geralmente, a direção do seu possuidor através da existência. Verificar-se-á, na maioria dos casos, que os que em anos posteriores reverenciam a Deus e honram ao direito, aprenderam essa lição antes de haver tempo de o mundo estampar sua imagem de pecado na alma. Os de idade madura são geralmente tão insensíveis às novas impressões como a rocha endurecida. A juventude, porém, é impressionável. É o tempo de adquirir conhecimento para a prática diária no decorrer da vida. Então, é possível formar facilmente um caráter reto. É o tempo de formar hábitos bons e adquirir e conservar o poder do domínio de si mesmo. A juventude é a estação da semeadura, e a semente lançada determina a colheita, tanto para a vida como para a futura. A responsabilidade dos pais. Devem os pais fazer seu primeiro objetivo tornar-se sábios em relação à maneira devida de tratar com seus filhos, a fim de que eles possam assegurar espírito são em corpo são. Os princípios da temperança devem ser praticados em todos os pormenores da vida doméstica. A abnegação deve ser ensinada aos filhos e ser-lhes imposta no limite do coerente desde a infância. Ensinai aos pequeninos que eles devem comer para viver e não viver para comer, que o apetite deve ser mantido em sujeição à vontade, e que a vontade deve ser governada pela razão, calma e inteligente. Se os pais transmitiram a seus filhos tendências que tornarão mais difícil a obra de ensiná-los a serem estritamente temperantes e de cultivarem hábitos puros e virtuosos, que solene responsabilidade repousa sobre eles, de corrigirem essa influência por todos os meios a seu dispor, quão diligente e zelosamente devem eles esforçar-se para cumprir seu dever por sua desditosa prole. Aos pais é confiado o sagrado encargo de preservar a constituição física e moral de seus filhos. Os que condescendem com o apetite de uma criança e não a ensinam a dominar suas paixões poderão posteriormente ver no amante do fumo, no escravo da bebida alcoólica, de sentidos embotados e lábios que proferem mentiras e impiedades, o terrível erro que cometeram.
É impossível para os que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. A sensibilidade moral de vossos filhos não podem ser despertadas facilmente, a menos que sejais cuidadosos na seleção de seu alimento. Muita mãe põe a mesa de maneira que se torna uma cilada para a família. Alimentos cárneos, manteiga, queijo, rica pastelaria, alimentos temperados e condimentos são usados livremente por idosos e jovens. Esses artigos fazem sua obra em perturbar o estômago, atingindo os nervos e enfraquecendo o intelecto. Os órgãos produtores do sangue não podem converter esses artigos em bom sangue. A gordura cozida com o alimento torna-o de digestão difícil. O efeito do queijo é deletério. O pão feito com a farinha refinada não comunica ao organismo a nutrição que se encontra no pão de farinha integral. Seu uso comum não conservará o organismo na melhor das condições. Os condimentos, a princípio, irritam as tenras mucosas do estômago, mas finalmente destroem a sensibilidade natural dessa delicada membrana. O sangue torna-se febril, despertam-se as propensões animalescas, enquanto se enfraquecem as faculdades morais e intelectuais, tornando-se servas das paixões baixas. A mãe deve cuidar em pôr diante de sua família uma alimentação simples e bem nutritiva. CS 107 a 114.